Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos sempre Santos. Dentro ou fora do sapão, joga onde jogar, és o leão do mar. Salve, salve alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila. Hoje faremos um podcast sobre um assunto muito relevante dos últimos tempos. Infelizmente, deveríamos falar mais dele. Vamos falar sobre futebol feminino. Tem crescido bastante aí no nosso país, né? Mas ainda tem muita coisa para se aprender, muita coisa para estudar. O programa será feito hoje com uma convidada especial, a Isabel, do Imparcialmente Santista. E também fará comigo esse programa, Julião e Guilherme. Meu nome é Rodrigo e vamos começar mais um programa. Então vamos agora com um convidado que não é mais convidado, é o nosso membro oficial, né? No último programa falamos muito bem dele, que ele fez uma falta tremenda, né? Ele estava fazendo uma viagem muito importante, estava inclusive pegando, né, dados, informações, fontes novas. Ele é de suma importância, mora no nosso coração. Júlio, você tem pouco tempo aí para falar, porque tá no aeroporto, voltando, né? Finalmente, voltando para os nossos braços. Então vamos ser breve para não cair a conexão aí. Desculpa já o áudio, galera. Manda seu primeiro abraço aí para geral aí, Julião. Fala, nação alvinegra. Vocês estão vendo, né, que eu tô rodeado de pessoas falsas, né, nesse podcast. Que isso? Corta o Julião aí. Corta, corta. Você já não vai participar mais, foda-se. Pô, a melhor introdução do Rodrigo. Porra, continua aí o que você tá falando, caralho. Só porque eu não participei do último ao vivo, né, com certeza falaram muito mal de mim. Nem eu ainda não ouvi, mas eu tenho certeza que olha, já pela essa introdução aí do Rodrigo. Que ainda não editou ainda. Tá vendo? Nossa senhora. Fizeram minha caveira. Tudo bem. Bom, vocês sabem que não é bem assim, verdade, né? Quem escutou sabe que não é bem assim. E vou passar agora, infelizmente, pro que tá aqui, né? Porque quem a gente chama de verdade, a gente fala mal. Guilherme, dê o seu salve. Olha, saudações alvinegras desde já, ó, tá vendo? O Julião é bem apresentado e te xinga. Eu que te trato bem, né? Te trato com toda a boa. A minha casa, eu sou tratado mal. Eu acho um absurdo. Mas vamos pro programa que eu quero acabar logo pro Rodrigo sair da minha casa. Vamos pro programa então. Hoje o nosso assunto, como eu falei antes, é sobre futebol feminino. E além da equipe do Santos, a gente vai comentar também sobre as mulheres no estádio, né? A importância que nós temos que dar às mulheres do estádio, né? Que ainda assim, infelizmente, em pouco número. Mas temos também que destacar esse percentual que faz parte da nossa torcida, né, importante para a torcida, e não poderíamos fazer um programa sem uma mulher, pelo menos, né? Nós tentamos falar com diversas mulheres para participar do programa, mas por conta de agenda, também por conta de uma desconexão, digamos assim, de horários e tudo mais, ficou mais difícil. Afinal de contas, como vocês sabem, nós fazemos aqui o podcast de uma maneira mais arcaica, né? Então a gente tem que ver os nossos horários, que nós trabalhamos o dia inteiro, porém... Menos o Julião que tá, né, viajando de férias. O Julião tá aí. Onde você tá agora, Julião? Cara, eu tô no aeroporto aqui de Dublin. Não começa não. Não quero saber o local, eu quero saber o país. Irlanda. Ah, tá. Ou seja, ele tá praticamente aqui do lado de São Vicente, né? Ok. Então, foda-se o Julião, né? Foda-se o Julião, tá lá na Irlanda tomando Guinness, né? Tá, né? Enfim... Convidamos uma parceira aí que aceitou de prontidão, a Isabel, do Imparcialmente Santista. Ela vai dar essa contribuição. Infelizmente, ela não está podendo participar com a gente via Skype, mas já fica aqui o nosso convite para ela voltar falando de outros assuntos aí via Skype, trocar essa ideia com a gente. Vocês sabem que a gente faz essa resenha aí meio que ao vivo, todo mundo aqui no Skype e tudo mais. Se você quiser participar também, pode participar, fica à vontade. E eu vou fazer a primeira pergunta para Isabel então. Isabel, fala pra gente um pouco
como você conheceu o Santos, como você se tornou santista, né? Fala um pouquinho da tua história com o Santos Futebol Clube. Primeira vez que você foi na Vila Belmiro, primeiro jogo que você lembra, primeiro título. Conta pra gente aí com toda a liberdade do mundo, como é que você se tornou santista de... Bom, pra ser muito sincera, eu não tenho ideia como eu me tornei santista. Meu pai é santista e eu não lembro do dia que eu tive que fazer a escolha. Eu sou santista desde que eu me lembro por gente. Eu não tenho ideia do dia que isso aconteceu. Eu lembro muito das primeiras vezes que eu fui ao estádio. Eu sou de São Paulo, então as primeiras vezes que eu fui foram nos jogos de Robinho e Diego. Então eu acabei indo numa época bem mágica do Santos. A primeira vez que eu fui na Vila Belmiro foi um clássico, Santos e Corinthians, que a gente ganhou, acho que foi 1-0 para o Santos. Então eu tenho lembranças muito positivas de título, com certeza, né? Para mim, a Libertadores de 2011 com certeza foi o maior título que eu lembro, que eu torci. E a Libertadores de 2012 foi para mim a maior decepção. Depois teve a Copa do Brasil ainda contra o Palmeiras, mas assim, de títulos ganhos e perdidos com certeza foram esses. Mas de ser santista, juro, eu não lembro do dia. Parece que eu nasci já, não tive que fazer escolha. Alguém escolheu por mim e eu só aceitei e amo isso. Bom, futebol feminino, a gente sabe que nós vivemos, né, num mundo extremamente machista, inclusive até hoje. Então é aquela coisa, né? Mulher não podia votar, mulher não podia praticar esportes, mulher não podia falar, mulher não podia se vestir da maneira que ela quisesse, e todos os preconceitos que logo mais a Isabel vai também comentar com a gente. Afinal de contas, ela pode falar e ela deve falar muito mais do que a gente nisso. Nós aqui, na verdade, eu acho que me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, mas nós aqui somos portadores só da voz de entregar o microfone para elas, porque a gente não tem autonomia nenhuma de falar o quanto é sofrido você querer fazer alguma coisa e não puder, né? Futebol feminino não foi diferente. Futebol feminino ele nasceu depois de muitos anos. As mulheres não podiam jogar futebol. E era, né, proibido mesmo. Não, era proibido, não podia jogar futebol, né? E aos poucos foi crescendo, mas ainda assim, hoje, que eu acho muito mais fácil a gente falar hoje, exatamente porque no passado nem notícia a gente tem. A gente vai estar falando depois um pouco da história do Santos com o futebol feminino, né? O futebol feminino no Santos nasceu em 97, e próprio 97 fica difícil nós falarmos sobre o Santos Futebol Clube. E imagina só se a gente falar sobre o Santos Futebol Clube antes disso. Então fica muito difícil. Julião, o que você acha sobre o futebol feminino hoje? Como você vê o futebol feminino? Bom, o futebol feminino, atualmente, ele ainda é muito mal divulgado, né? A gente realmente, por questões tanto de horários, que as partidas, às vezes conflitantes com o horário de futebol masculino, com até próprios no noticiário, a gente vê praticamente quase nenhuma notícia, somente quando tem algum grande campeonato, como a Copa do Mundo feminina, ou quando é Libertadores feminina, ou quando as Olimpíadas. São os únicos eventos que tem mais evidência, né, o futebol feminino. E essa falta de divulgação, essa falta de a gente conversar sobre o futebol feminino, mostrar, por exemplo, nos programas esportivos os gols dos campeonatos, isso faz com que a gente acaba praticamente esquecendo da existência do futebol feminino muitas vezes, assim. Eu mesmo posso falar assim por mim. Muitas vezes eu acabo não sabendo qual é o horário dos jogos das meninas. Às vezes eu não sei direito quais são os jogadores que foram contratados, o que saíram, porque aí você tem que buscar meio que a fundo essas notícias, né? É claro que tudo bem, hoje em dia com a internet a gente consegue ter um pouco mais fácil essas informações, mas elas não chegam da mesma facilidade como com o futebol masculino, né? Você abre um portal de notícias, já vem na capa, sempre falando dos times masculinos, e você quase nunca você vê essa questão do futebol feminino sendo bem divulgado. E é claro, fora isso, né, como você introduziu, tem a questão nossa do machismo mesmo, né, que as mulheres já começaram a praticar esporte já muito depois do que os homens. Como exemplo, né, o futebol feminino no Santos começou em 97 somente, né? Isso. E você vê quantos anos, né, demorou para realmente surgir o futebol feminino. A primeira Copa do Mundo feminina
foi só em de 91, né? Então a gente vê as primeiras Copas masculinas foi lá na década de 30. Então você vê que tá há décadas, né, de atraso, assim, quando o futebol agora feminino tá em evidência agora. É uma questão muito recente, né? Coisa de 30 anos, 20 anos que o futebol feminino vem surgindo, e ainda falta muito mesmo, e tem essa, para mim, uma das grandes barreiras cai na questão da falta de divulgação, né, nas grandes mídias, né? Falta esse interesse, que aí não atrai patrocinador, que aí não atrai torcida, e aí vira uma bola de neve, né? Por isso o futebol feminino, na minha visão, ele acaba ficando em segundo plano comparado, né, com o masculino. E o futebol feminino pra você, Guilherme? Então é bem como o Julião falou, cara. Futebol feminino é muito difícil de acompanhar aqui no Brasil, apesar de ter crescido, mas a primeira Copa do Mundo de futebol feminino passada em TV aberta foi essa. E não se divulga, assim, nem os gols, que nem o Julião falou, nem os gols tu vê às vezes no jornal, assim, mostra os gols da Série B, da Série C, mas não mostra às vezes do futebol feminino. Os horários, a gente tinha até falado em outros programas, por exemplo, o Santos às vezes joga dia de semana às 2 da tarde, assim. Já é difícil você ver às 8 da noite, assim, 6h30, dependendo do horário da pessoa que trabalha. Agora, quem tem a condição de quarta-feira às 2 da tarde? A não ser um estudante, alguém que está de férias, alguém que está desempregado, porque desempregado não é de graça, até dá para ir. Mas é muito difícil você acompanhar, você não tem notícia, você não tem nada. No caso do Santos, o Instagram do Santos até divulga bastante os horários, mas é complicado, horário, tabela, é bem complicado mesmo, assim, é uma coisa muito difícil. Em questão de ser mulher e entrar nos estádios, eu sempre vou aos jogos normalmente com o meu pai. Então eu nunca passei por nenhum tipo de assédio, eu nunca passei por nenhum tipo de medo, eu nunca passei por nenhum tipo de problema dentro dos estádios, só que eu sempre estive acompanhada do meu pai. E, por exemplo, a minha mãe nunca deixou que eu fosse sozinha. Então eu não sei como é essa sensação, mas eu sei, por exemplo, que ela tem esse medo e eu não me sentiria à vontade ainda de ir sozinha, talvez no estádio. Mas não só por questão de assédio, questão muito de segurança, questão muito que como eu gravo meus vídeos, eu teria que ir com o meu celular, teria que ir com equipamento. Dentro dos estádios, né, eu acho que assim, ainda tem muito mais questões homofóbicas do que machistas dentro do estádio, mas eu acho que isso está diminuindo. Eu acho que cada mulher, cada pessoa, se puder fazer um pouquinho com quem está à sua volta, então muitas vezes que meu pai vai gritar um bicha, vai gritar alguma coisa, eu já olho para ele e falo, não, pai, não é legal você fazer isso. Então, se você puder, pelo menos ajudar com quem está do seu lado, eu tenho certeza que é um movimento que vai para frente e isso vai melhorar muito. Mas em termos de ser mulher dentro do estádio, felizmente eu nunca passei por nenhum tipo de episódio ruim, assim. E parece bizarro, né? Porque por mais vezes que nós escutamos muitas mulheres falando, não tive problema e tal, o pessoal respeitou e tudo mais, o que a gente cansa de ver, e não vamos ser hipócritas, principalmente ali no começo dos anos 2000, ou final de anos 90, se me corrijam, com a bandeirinha Ana Paula, lembram disso? Bastante. Não só ela, tinha uma árbitra também. A Ana Paula era bonita, e posou na Playboy, inclusive, né? Então teve todo aquele lance. Cara, a galera, e aí você ouvia, vagabunda, vem chupar o não sei o que, vou te comer. Tô mentindo, Julião? Não tá mentindo, não. Realmente ouvi muito disso quando ia no estádio e tinha alguma bandeirinha ou uma árbitra apitando, e é comum ouvir esse tipo de comentário. Nesse caso, assim, vou falar uma bem escroto, assim, mas pelo menos isso a mentalidade tá mudando, assim. Vamos ser sinceros, nos anos 2000, anos 90, quando a gente começou aí, era uma outra pensamento até de sociedade, não falando só de futebol. Era mais comum você xingar, destratar, maltratar, ser machista. Hoje em dia não, hoje se você estiver na rua, sei lá, você tem uma atitude machista, alguém tem, a pessoa corrige, a pessoa fala. Antigamente não, antigamente era legal, né, entre aspas, eu tô fazendo aqui. Era o cara que fizesse era mais engraçadão, entendeu? Hoje em dia, tá melhorando, né, tá mudando. Ainda eu vejo um pouco, principalmente, né, nos jogos do Santos, costuma ter as cheerleaders, né, fazendo uma apresentação, e depois elas, que terminam a apresentação, elas passam, né, fazendo como uma volta olímpica, né, no gramado. E eu costumo sempre ouvir, assim, os caras ainda fazendo umas piadinhas, né, dando aquela provocada e tudo mais. Continua, claro que
Infelizmente isso continua, mas eu acho que com o tempo tá melhorando. Até grito homofóbico, eu sei, mudando um pouco do tema, tá diminuindo, assim. Sempre tem a pessoa, outro que fica calado, ou até corrige, ou fala, pô, não é legal e tal. Isso aí, eu acho, pelo menos como sociedade em geral, tá melhorando, assim. Não dá pra excluir o futebol da sociedade. Se a sociedade é machista, o futebol é um reflexo. Se a sociedade é violenta, o futebol é um reflexo disso. Então, nisso, eu acho que como um todo tá melhorando. Assim. Não sei se eu falei muito... Não, eu concordo discordando. Sempre, né? Não, porque eu concordo discordando, porque de fato, eu acho que a gente não pode colocar um traço tipo assim, tá melhorando, mas assim, eu acho que pra quem sofre assédio, quando não acaba, não melhora, digamos assim, sim. Né? E claro, eu tô sendo totalmente extremista nessa colocação, mas eu acho que, eu sempre falo isso pros meus alunos, assim, toda vez que você pegar uma mulher e falar assim, sua gostosa passando na rua, lembre-se que alguém pode estar falando isso pra sua mãe. Aí os moleques ficam, porra. Eu falo, eu nem queria falar isso pra vocês, mas é verdade, né? E é aquela coisa, será? Os caras tudo falam, né? O Julião bem colocado, lembrou da Cheerleaders, né? Sim. Que de fato a gente escuta mesmo, gostosa, nossa, vem aqui, vai ver o que eu vou fazer com você e tal, né? Aí eu fico pensando, pô, às vezes o cara tem uma filha, tá ligado? E às vezes a filha quer dançar, sacou? Eu lembrei de um caso aqui que eu quase arrumei uma confusão na Vila Belmiro, acho que faz uns 2 anos. E... Qual das vezes, Rodrigo? Isso eu tô curioso. Eu tava ali do lado, eu tava ali no retão, e eu vi um cara, tipo, se agachando assim, pra tirar foto de uma torcedora que tava com a família, independente de ser com a família, se sozinha. O cara começou a tirar foto das pernas da mina. E aí eu fui cutucar a mina, né, que inclusive tava com o namorado, tava com o pai, mãe. Eu falei assim, então, eu não quero falar diretamente com o cara, mas ele tá tirando foto sua. E aí ela, então você vai lá comigo? Eu falei, vou. A gente foi lá com o cara. Quando o cara falou, não tô tirando não. Daí eu falei, então abre teu celular aí rapidão pra ver tuas fotos. Cara, na hora que ele clicou, a foto de tela dele era a filha dele. Puta. Eu falei, cara, tu não tem vergonha não, meu irmão? Tu tem uma filha que é praticamente da idade da menina que você tá tirando foto. Escroto. E você tá mandando em grupo a foto da mina. Aí, tipo, rolou uma confusão, o cara foi retirado pela polícia e tudo mais. Mas assim, nós vivemos isso, né? Sim, mas voltando aqui pro nosso assunto, pra gente não perder, porque história vamos ter diversas, a Isabel também vai colocar outras histórias pra gente. Mas o futebol feminino, segundo as nossas fontes aqui, primárias, né? Desculpa te cortar. É bom até a gente falar que a gente tentou fazer uma pesquisa sobre o futebol feminino. Sim. E qualquer pessoa, se tu jogar no Google, tu vê que é bem escasso, é bem estranho, não bate algumas datas. É bem ruim até pra procurar. E depois a gente vai falar quando chegar os gols, mas é muito ruim e difícil achar coisa sobre o futebol feminino. Sim, eu vou repetir esse comentário que eu vou fazer agora. O próprio site do Santos. Pode entrar lá, entra no site do Santos, coloca lá, categoria feminina, você não tem nada, você tem os principais títulos. Só. Entendeu? Enquanto masculino, você tem a biografia de cada jogador, dos ex-jogadores. Então, já começa por aí, né? Já começa a diferença por aí. Desculpa te cortar. E outra, vamos dizer, o Santos, o masculino é de 1912, o feminino é de 2009. Então, o que seria mais fácil, né? O que deveria ser mais completo? Não, 2009 não, é 97. 97, desculpa, eu confundi com a Marta. Sim. É de 97. O que seria mais fácil pesquisar e ser completo? Claro. De 97 ou de 1912, né? Total. Mas é descaso, né? Joga de qualquer jeito. Total. Isso eu realmente, pra mim até foi uma surpresa, porque, sendo sincero, eu nunca fui pesquisar sobre futebol feminino, né? E nas nossas pesquisas, onde o Julião conhece, né? Aí vai ter que falar das viagens do Julião, Inglaterra, Escócia. Conheceu a Inglaterra, Julião? Conheci, passei em Manchester. Conheceu a Escócia, Julião? Conheci, passei em Edimburgo e Glasgow. Tá. Eu ouvi dizer que ele que trouxe a nova treinadora da seleção feminina. Ele que contratou. Tá vindo no avião com o Julião, né? Ele que contratou. A sueca, né? Isso, que você sabe o nome. Claramente. Vamos passar pro assunto? Eu de fato não sabia, mas o futebol feminino ele surgiu em Londres, na Inglaterra, 1898.
1898 começou, logicamente, com a burguesia, né? Porque o futebol era coisa de burguês, depois virou do povo, né? Dependendo do lugar ainda é. Ainda lugar continua, ainda né? Estão tentando deixar Brasil, só pra burguesia Paulo, mesmo hoje em dia. E em São Paulo, a primeira partida foi realizada em 1921. Rodrigo tava lá, os primeiros times foram aqui, segundo o site das... o Rodrigo tirou, muito obrigado. Das senhoritas do Catarinense e Tremebenses. Olha só, veja bem. Rodrigo viu o jogo, se lembra do jogo, destaque? Eu tava meio alcoolizado, por isso que ficou meio... Mas é interessante dizer, porque olha como as datas elas se cruzam, né? Nós temos um documento falando que a primeira partida foi em 21, certo? Só que esse documento é simplesmente uma matéria de um site que nós pegamos aqui, né? É um documento histórico. Mas nós temos aqui no Globoesporte.com eu até achei interessante, um cartaz também de uma partida de um torneio de futebol feminino em 1920 de um circo. Olha que bizarro, olha cara. Circo Irmãos Queirolo. Um circo que teve a primeira partida de futebol, Atletiba, né? Foi um Atletiba, inclusive a Fléfico já era com TH. Era TH e voltou, já a Fléfico. E o Curitiba é Curitiba. Era Curitiba contra a Fléfico, certo? Mas olha que bizarro, cara. Tipo, eu tô fazendo uma comparação do circo, que só tinha coisas bizarras, entre aspas, né? Num torneio de futebol feminino. Olha que bizarro, Julião. Tudo bem que é da década de 20, né? Então ainda dá pra relevar um pouco tanto essas informações talvez um pouco desencontradas de qual foi a primeira partida e até mesmo essa coisa de circo. Eu quero entender que não foi algo, vamos dizer assim, tipo, no sentido pejorativo, tipo, vamos colocar as meninas para jogar e que vai ser diferente, vai ser engraçado elas jogando. Então, espero que não tenha sido nesse sentido essa partida no circo, né? Então, Julião, aí eu vou ter que desapontá-lo, mas foi nesse sentido, viu? Era como um show, foi não mesmo. Era uma partida. Era um show e não uma partida, era um show feminino. Tanto é que se você vê as meninas, né, pra época, elas são como modelos, assim, digamos assim, sabe? Então, era pra ser algo como um show de vedete, sei lá. Coisa bem bizarra, pra falar a verdade. Bizarro. Aí depois, né? Fala aí. Pra quando? Para a década de 40. Então, aí até a década de 40 o futebol ficou meio a ver navios, né? Não houve muito. Aí no Pacaembu... não teve registros, né? No Pacaembu, a partir dos anos 40, comecei a ter jogos de mulheres. Só que o que acontecia? A notícia sobre mulheres jogando futebol gerou a proibição depois disso, né? Em 41 porque gerou revolta, não era uma coisa, legal, vou ver as mulheres jogando. Não, era uma coisa bizarra pra época, né? E aí, claro, você tem muitas mulheres que abaixavam a cabeça, só que você tinha muitas mulheres também que confrontavam, né? Então fazia partidas como clandestinos mesmo e tudo mais, né? Porém, nós temos no Brasil a chegada, que sim, tivemos uma ditadura militar no Brasil, que é pouco falada, mas tivemos sim. 1964 não foi revolução, foi golpe, tá? Não. O presidente atual falou que não foi. Foi golpe. Olha, se a polícia estiver ouvindo. E nós temos um decreto de entre 64 e 65 que proíbe as mulheres de jogar futebol. No departamento desportivo da República proíbe as mulheres de jogar futebol. Assim, só pra citar, é bem bizarro. Vou ler aqui a lei, mas olha o artigo que tá escrito. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições da sua natureza. Ou seja, jogar futebol não era da natureza da mulher. Não, então porque ela não mulher pode. tem que o quê? Cozinhar, passar pro homem. E dependeria do Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instituições, as entidades esportivas do país para ver se poderia jogar ou não. Ou seja, mulher não poderia jogar porque não faz parte da natureza dela. Cara, é bizarro a gente escutar isso. É surreal isso. É surreal, só que assim, ao mesmo tempo que é surreal, e aí eu vou jogar a palavra para Isabel, ao mesmo tempo que é surreal, hoje, o que a gente vê hoje de preconceitos também do que a mulher não pode fazer, não é? Então, Isabel, comenta um pouco pra gente aí.
Olha, em questão de ser mulher e comentar sobre futebol, eu acho que a gente já tá num parâmetro muito melhor. Eu, com a torcida do Santos, desde que eu criei meu canal, as pessoas elas valorizam muito mais o meu amor, a minha paixão, do que se eu sou mulher ou homem. Eu tenho certeza também que se eu falasse besteira, se eu falasse um ano errado, um jogador errado, iam cair em cima de mim, iam falar um monte de coisa que eu não sei e tal. Mas eu vejo que as pessoas valorizam muito o meu interesse, o meu amor pelo Santos. Então a relação, pelo menos, se você gosta do que você faz, se você fala com certeza, se você fala com propriedade, eu acho que as pessoas estão mais abertas a te ouvir. Agora, em questão do futebol feminino, eu acho que é um caminho muito grande ainda, é o que você falou. Eu acho que a Copa do Mundo tem o quê? 20 anos a Copa do Mundo feminina. Então não dá para você comparar um futebol com outro, a qualidade de um futebol masculino com o de feminino, sendo que como você falou, a gente pode praticar há muito menos tempo. Então as confederações vão ser diferentes, os times vão ser diferentes, a qualidade do futebol ainda é diferente. Às vezes eu estava assistindo uma vez o jogo com meu pai, daí meu pai comentou, nossa, o jogo é mais lento, né? Então, não é que é mais lento, é que o jogo feminino normalmente tem uma câmera e uma câmera aberta. Óbvio que vai parecer mais lento. Um jogo masculino, você tem focos, você tem o técnico, você tem a torcida, você tem replay, você tem slow motion, você tem um monte de tipo de atrativo que torna aquele jogo um evento. O futebol feminino muitas vezes é colocado em Facebook ou no site do Santos, né, no caso das Sereias, ele tem uma câmera aberta e acabou. Então, a gente tem que entender que o futebol feminino está muito atrás dos homens em questão de tempo. A gente está se aprimorando ainda. Então, vai tudo melhorar. Se você pensar uma época da Marta, da Formiga, da Cristiane, era uma época que elas nasceram sem poder jogar. Então, óbvio que a dificuldade vai ser muito maior do que as mulheres que estão querendo jogar agora. É óbvio que a qualidade vai ser muito maior agora, as peneiras vão ser muito maiores. Pode ver as sereinhas, né, que a gente chama de sereinha, parece que elas têm 11, mas elas têm 18 anos. Elas ganharam tudo, são acho que 9 vitórias consecutivas até agora. Porque agora o futebol, você podendo jogar futebol, você parando de ligar com o futebol feminino algo errado, algo contra as regras de ser mulher, é óbvio que o futebol vai crescer. Só tende a crescer. Hoje a palavra do futebol feminino é oportunidade. Se você tem oportunidade dentro de TV, oportunidade de mercado, é oportunidade porque é uma área que está crescendo muito. E quem sabe de futebol feminino, quem sabe comentar, quem sabe realmente falar sobre isso, tem espaço. A ditadura militar, depois de 75, 76, quase chegando nos anos 80, ela começou, entre muitas aspas, tá? Entre muitas aspas, começou a amansar um pouco, né? Começou a afrouxar um pouquinho. Em 1979 foi o fim da proibição, né? Mas não quer dizer que houve grandes campeonatos, não. Avanços. Porque a gente só vai ter uma regulamentação em 1983. Agora vamos ter campeonato, né? Não vamos ter campeonato, calma. Vamos ter um torneio experimental em 88, tá? Que também não vai contar assim com grandes participações, não, tá? Não vai ter isso. E depois a gente vai ter a primeira Copa do Mundo, que foi em 1991. E aí as Olimpíadas resgatam, né? Eu acho que a lembrança que eu tenho de futebol feminino é a Olimpíada, como o Julião destacou, né? 96 há uma participação feminina, porque é aquela coisa, né? Como a Olimpíada para o Brasil, digamos assim, porque a Globo sempre mostrou, a Bandeirantes sempre mostrou, né? A gente teve pela primeira vez aí, eu acho que 94 também impulsionou com o nosso Tetra, né? Verdade. Impulsionou, não, a gente tem que mostrar tudo que é futebol, porque agora o Brasil voltou, né? Em 96 nós temos as Olimpíadas com a participação feminina, né, Guilherme? Sim, foi a primeira vez agora do depoimento pessoal que eu me lembro de ver mulher jogando futebol, a seleção feminina. Porque eu era criança também, não lembrava. Que aí eu lembro da Pretinha, acho que a Formiga também. Formiga também. Jogava, que até então... E assim, você depois, infelizmente, só vê em épocas especiais, né? Sim. E agora a Copa Feminina, que antes não mostrava nada mesmo. Sim. Inclusive, eu lembro de uma história... Que até inclusive eu li na Copa do Mundo Feminina que teve, que uma dos grandes nomes que nós tivemos no futebol feminino foi a Cici. A Cici que ela ganhou a primeira medalha no Brasil, né? E foi em terceiro lugar da Copa do Mundo. E a Cici, ela foi excluída da CBF porque ela raspava o cabelo.
A CBF, em 97, excluiu a Sissi porque falou, não, você tem que ter pelo menos um visual feminino, que você está jogando futebol feminino. Então, olha só, nós comentamos com a Isabel há pouco tempo, né, que não é da natureza feminina, lá na década de 60, e eu tô falando dos anos 90, do maior jogadora de futebol que nós tínhamos, que foi excluída porque raspava o cabelo. Ridículo, né? Então, assim, não tem muito padrão, né, pra gente falar Brasil, né? Brasil e preconceito não tem muito padrão, né? Julião, dá pra fazer algum paralelo aí de comportamento pelo que você viu na Europa em relação ao Brasil? Nossa, cara, aqui pelo menos na sociedade em si, né, você vê nas ruas, enfim, o respeito, né, que a galera tem referente, né, às mulheres é outro nível, assim, comparado, né, com o que é no Brasil. Por exemplo, questão de você aqui nas praias e no parque, as mulheres elas ficam à vontade de fazer topless, de andar, né, sem sutiã na rua, sem nenhum cara ficar assim, comentando, fazendo tipo, piadinha. Isso vendo só na parte da sociedade. Já na questão do futebol em si, isso não consegui ter uma grande visão assim diferente, porque, enfim, não tive nenhuma oportunidade de ir no estádio ver algum jogo ou realmente comentar com alguma mulher daqui sobre essa questão do futebol. Mas pelo menos na questão de respeito, né, da sociedade, referente à liberdade que as mulheres têm e a segurança que elas sentem aqui, isso acaba sendo muito diferente, muito distinto do que a gente costuma ver no Brasil. Né? A questão machista no Brasil é muito mais forte do que aqui. Aqui já é um respeito muito maior. Isabel, e sobre o Santos Futebol Clube? O que você conhece do Santos Futebol Clube feminino? Hoje eu vejo o futebol feminino dentro do Santos, ele tem muito, absurdamente, ridiculamente grande, um potencial absurdo. O que eu falo, se teve a era Neymar, se teve a era Pelé, se teve a era Robinho, hoje estamos vivendo na era Sereias. A gente não entra em nenhum campeonato que não seja para ganhar. Então, assim, as meninas têm muita qualidade. O futebol feminino do Santos, as Sereias, a qualidade delas, a qualidade da nossa técnica, a Emily, é muito superior ao dos outros times. Só que, por quê? Como eu falei em relação ao futebol masculino, as Sereias, o futebol feminino do Santos, começou antes que os outros times. Tem time que nem tem ainda futebol masculino, né? Opa, futebol feminino. Então, por isso que a gente está tão na frente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora que o futebol feminino está virando oportunidade, os outros times também estão investindo. Não é porque eles são legais, não é porque eles ligam para as mulheres, mas é porque estão pesando. Estão falando, você é machista, você não tem um time feminino. Então, assim, hoje dentro do Santos eu vejo o maior e melhor momento que a gente poderia ter dentro das Sereias da Vila, Sereinhas, ainda é o futebol amador. Tanto que se você colocar na CBF para ver, sei lá, qualquer tipo de tabela de classificação, você vai entrar em profissional, o futebol feminino vai estar em amador. Ainda tem muito para crescer, eu acho que pode ser muito mais valorizado, as meninas precisam de um CT decente, elas precisam de muito mais infraestrutura, mas em questão de talento e qualidade, não poderia ser um melhor momento para ser santista e torcer pelas Sereias. Bom, então, a história assim, oficial mesmo do Santos, né, do Departamento de Futebol Feminino, ele começa em 97, que foi até algo que a gente citou anteriormente aqui nesse episódio, que foi quando a Federação Paulista, né, ela resolveu finalmente, né, fazer o primeiro campeonato estadual, né, da modalidade. E aí, com isso, o Santos, né, montou um time. Na época até o técnico não era ninguém mais do que Manuel Maria, né? Não sei se alguém conhece. Bom, se alguém não conhecer, a gente tem um problema, né? E na primeira disputa do título, o Santos ainda ficou em segundo lugar, né, na competição, né? Foi vice, ele perdeu para o São Paulo, que tinha um time espetacular, acho que praticamente a metade da seleção brasileira, né, era a equipe do São Paulo, que tinha Formiga, a Kátia, e a Silene, a própria Cicina, que o Rodrigo comentou, né, que era a principal jogadora na época, né. E desculpa te cortar, mas pelo que eu me lembro, esses jogos passavam na Band. Agora falando, eu lembro de ver o São Paulo feminino jogando, assim. Eu não lembro do Santos, pra ser sincero, mas eu lembro que tinha a Cici, a Formiga, acho que passava na Band, se eu não me engano. Passava. Uma das primeiras lembranças também que eu tenho de futebol feminino é desse campeonato, porque realmente foi televisionado, né, acredito até que foi por causa da repercussão das Olimpíadas, né,
do ano anterior, que aí deu esse boom pro futebol feminino. Aí no ano seguinte, né, acabou acontecendo esse campeonato, que foi aí os primeiros passos mesmo para valer do futebol feminino no Brasil, né? E também, se eu não me engano, posso estar falando besteira, como eu sempre falo, o grande assim, incentivador de futebol feminino no Brasil é o Luciano do Vale, né? Que ele faleceu. Eu me lembro que ele sempre lutou para passar em TV aberta, passar competição. Assim, ele que eu me lembro assim, no Brasil que mais lutava para passar futebol feminino. Sim, de fato. E aí depois disso, né, o primeiro título do Santos veio só, né, no ano 2000, que foi quando o Santos conquistou, né, os Jogos Abertos do Interior. E nos anos seguintes aí o Santos ainda começou a investir mais ainda, né, no futebol, trouxe umas jogadoras, né, de fora, inclusive da seleção norte-americana, trouxe da Austrália, que foi a Joy Peters. Isso, pode falar os nomes, por favor, Julião? Porque você é nosso estrangeiro. Por favor. Da seleção norte-americana foi a Kathleen Fisher. Muito bem. Que veio do Boston Renegades. Nossa. E Lori Lindsay. E também a Melissa Lesage, do Canadá. Você pode repetir o sobrenome dessa última, por favor, Julião? Cara, Lesage. Tá, ok. Eu creio que seja isso. Se ela estiver nos ouvindo, perdão aí pela pronúncia errada. Pedir pra ela mandar um áudio depois explicando como é que pronuncia. E aí foi que o Santos fez uma parceria, né, com universidades e clubes estrangeiros, que aí deu um boom que, assim, né, fez com que a modalidade do Santos crescesse ainda mais, né? A universidade, se não me engano, é que era o de Santa, né? Que era a mesma do Marcelo Teixeira, aí que fez a parceria, aí o Santos começou a crescer. Aí depois, em 2007, que o Santos foi, eu acho que o primeiro principal ano assim, do Santos, que ele conseguiu conquistar os 3 principais títulos do ano, né? Que foi os Jogos Regionais, o Paulista e o Nacional, que era o brasileiro da época, né? E depois disso aí, né, nós vamos ter mais pra frente como eu posso dizer, uma rainha presente entre nós. Eu acho que o Santos, ele tem muita sorte, cara. Porque, assim, é aquela coisa, né? O Pelé, nós vamos ter um programa só do Pelé, claramente, mas o Pelé, ele veio pra cá, entre muitas aspas, sem querer, né? E nós tivemos, que é o rei do futebol, e nós tivemos a rainha do futebol, entre muitas aspas, também caindo aqui por um acaso, porque o Santos, quando vem em 2007, começa a ganhar esses títulos, e já era uma referência no ano, né? 2008 ele vai firmar uma parceria com um departamento exclusivo de futebol, né? E em 2009 decide trazer Marta. A rainha, né? Somente Marta, né? Eu acho que... Pra ser sincero, a gente pode ser, vamos ser muito sinceros aqui nesse programa, e não é um demérito nosso, é realmente porque a gente não tem acesso às informações. De fato, como é que aconteceu essa contratação, o porquê que chamaram a Marta naquele ano. Porque ela aceitou também. Né? E por que ela aceitou? Não, aceitou, eu acho que até é um pouco mais fácil a gente discutir, porque ela queria visibilidade. A Marta sempre brigou, né, pelo futebol feminino no Brasil, ela sempre quis que fosse divulgado. Talvez a gente pode ter um paralelo aí, não pode falar isso porque o Neymar também nem estava no clube em 2009, né? Então, eu não sei por que essa Camargo escolheu o Santos. De fato, eu não sei, mas eu sei que ela veio em 2009, né? Eu acho que também o fato do Pelé ter jogado no Santos, talvez, na mente dela, todo mundo sabe, a moça dela não é santista, ela é alagoana, torcia pro CSA. Torce pro CSA e infelizmente já fez algumas declarações também para aquele time de Itaquera. Então, mas eu acho que é isso também, né? Que nem o Falcão, no caso do futsal, ele era santista, mas eu acho que pra mulher ver, ainda mais ela que tava quase no começo ali do futebol feminino, ver um clube brasileiro se organizando, participando de campeonato, Libertadores, ela podendo participar disso, é o clube que teve o maior jogador de todos os tempos, eu acho que, fora o dinheiro, lógico, que ninguém pode tirar isso, eu acho que isso traz a pessoa a querer jogar no Santos. A Marta veio de empréstimo, né? Ela jogava nos Estados Unidos, ela veio de empréstimo pro time do Santos.
O time do Santos tinha sido campeão, né, no ano anterior, como nós comentamos, e estava classificado para a Libertadores, era apenas um país do Brasil na Libertadores. A Marta chegou, cara, e aí é a época que eu e o Guilherme, a gente foi pro estádio ver os jogos, né? Rodrigo embriagado, como sempre. Cara, era uma parada assim surreal. Eu vou dar o meu depoimento aqui, que eu nunca tinha acompanhado futebol feminino até então, né? Eu fui ver o jogo e é um jogo totalmente diferente. Eu vou passar a palavra para vocês debaterem isso comigo e ver se eu tô tão errado assim na minha colocação. Mas eu vejo o jogo do futebol feminino, eu vejo um jogo mais inocente, digamos assim, porque eu não vejo uma jogadora tomando uma trombada e caindo no chão e rolando e chorando, tipo assim, segue o jogo. Eu vejo o técnico fazendo uma formação e, cara, ela seguindo aquelas formações, você dá pra ver o esquema tático de jogo. É um jogo, às vezes, um pouco mais lento, né? Às vezes, a tática, né, é seguida muito à risca, mas a quem goste. Eu, por exemplo, eu gostei muito na época de ver o futebol feminino, porque era muito diferente. Parece que o campo era maior, porque elas tinham mais mobilidade dentro de campo, né? Então eu me encantei. E aí, infelizmente, cai naquela coisa, né? A Marta jogava segunda-feira, meio-dia. Porra, não tinha como pra ir. Tanto é que a final da Libertadores foi num sábado, 10 da manhã, né? Que a gente acordou super cedo, o Guilherme me deu cerveja às 7 da manhã. Não queria, mas tive que tomar, né? Mas voltando ao aspecto do futebol feminino, né, em si, do jogo em si, o que você acha, Julião? Cara, realmente, pela questão física, não é um jogo tão veloz que nem o masculino, isso é um pouco natural, é normal. E o que eu gosto, assim, até bem isso que você pontuou, a questão tática, que quando uma seleção ou um time, ele encaixa bem a parte tática, ele vai se sobressair sobre o outro, e na parte técnica mesmo, né, é um jogo, quando você tem jogadoras tecnicamente habilidosas, né, realmente a vantagem sobressai absurdamente, assim. Às vezes no futebol masculino, muitos times eles levam na parte física até, né, mesmo que contra um time técnico, né, um time que é mais forte consegue sobressair às vezes, mas no feminino isso não acontece. Normalmente na parte tática e na parte técnica é sempre o que vai levar mais vantagem. E eu vejo muito disso, né, quando foi até o que aconteceu com o time do Santos, né, em 2009, quando tinha a Marta, que foi o que você pontuou. Era um time muito técnico e também juntava, né, com a tática. E aí foi dando o que deu, né, ganhou os títulos. E o futebol feminino é isso, né, tem que focar, na minha visão, né, nessa questão mais técnica e tática do jogo. Então, na minha opinião, acho que o futebol feminino, assim, posso estar errado, mas me lembra mais, assim, se você pegar vídeo do, sei lá, futebol anos 80, assim, que era mais técnico, não era tão preocupado com força, assim, não era tão marcação, tanta porrada, que o cara dominava, olhava, né? Eu acho que o futebol feminino ainda tá assim, né? Espero que não mude também, que nem o futebol masculino, que ficou muito força, muito por isso que eu né? coloquei essa parte de inocência, entre aspas, claro, porque antigamente também se respeitava muito o esquema tático, né? E você ficava um pouco mais ligado na tua técnica do que na tua força, né? Então, eu não sei se eu diria inocência, se fosse eu pra falar. Mas eu acho assim, é menos físico, né? Tu não vê uma mulher jogando futebol extremamente bombada, que nem tu vê o masculino, assim, é muita porrada, muita pancada. Tipo, o Neymar, quando no começo de carreira, sofria muito, porque não tinha físico, entendeu? Eu acho que no futebol feminino, a gente ainda consegue ver a pessoa dominando uma bola, parando, pensando, que nem, sei lá, você viu o Zico no Flamengo, você via, sei lá, outros jogadores, a Demi da Guia, quando você vê, até voltando mais, a seleção de 70, 80, tu vê que o cara tinha espaço para pensar um pouco. O futebol feminino eu ainda vejo assim. Hoje no futebol, se o cara pega uma bola no meio de campo e ele pensa por 2, 3 segundos antes de tomar uma ação, ele já perde a bola, já levou a pancada. Eu vou passar para... No futebol feminino não tem tanto isso, né? Realmente elas conseguem pensar mais no jogo, porque a questão física não é tão intensa assim, né? Não é o foco principal do estilo, né, do futebol feminino. Fica mais bonito de se ver, né? Exato.
Para ser bem sincera, eu não vejo tanta diferença de esquema tático, posicionamento de campo. Uma das coisas que são um pouco mais discutidas é a questão das goleiras, porque realmente, né, as goleiras são mais baixas, então poderia ser mudado o tamanho do gol. Mas em questão de esquema de jogo, eu acho que é igual. As pessoas, tive várias palestras, principalmente com a Thaís Picard, que é uma ex-goleira do Santos, e ela sempre disse isso. As pessoas, o problema delas é que elas querem tratar o futebol feminino como futebol feminino, e não tem que tratar como futebol. Você vai falar que é um jogo mais lento? É o que eu falei, o condicionamento é diferente. O futebol feminino, foi colocado... O moleque, quando tem 5 anos, 3 anos, os primeiros passos, ele já tá jogando bola. É óbvio que vai ser diferente. Então, isso vai mudar no condicionamento da pessoa. Você ser condicionado desde que você nasceu a chutar uma bola, a você gostar disso, a você gostar de se jogar no chão, é diferente. Você não é... Futebol feminino o futebol para as mulheres nunca era incentivado. Então é óbvio que você pode achar mais lento, você pode achar um futebol diferente, você pode achar que é um futebol que não é tão, não é tão pegado, mas é o que eu falei também, depende das transmissões. As transmissões hoje de futebol feminina são muito precárias, além das câmeras, além do tipo de transmissão, além dos narradores. Vê jogos do Santos masculino, a gente já fica bravo que às vezes o narrador erra o nome de jogador. Você imagina do Santos feminino? Então, assim, a gente tem que entender o que é diferente. Será que a qualidade que a gente está vendo diferente é a qualidade interna, é a habilidade, é o potencial ou é a qualidade de quem transmite? Porque isso muda. O futebol a gente tem que entender que não é um jogo, o futebol é um produto. Então, como esse produto está sendo passado? E daí a gente começa a ver que a diferença não é tanto da qualidade das pessoas que estão jogando, e sim da transmissão. Bom, o Santos, como o maior time do mundo, né? Ele tinha que ser o maior time do mundo no masculino e no feminino, né? Tinha que ser, porque ganhamos a Libertadores, primeiro time brasileiro a ganhar a Libertadores de novo, né? Marco na história, né? 2009. 2010 a Marta volta para os Estados Unidos no empréstimo, não conseguiram fazer, né, o esquema. E 2010 o Santos também é campeão da Libertadores, bicampeão, sem a Marta. Verdade, né? Ele nem precisou, né? Não precisou. E aí o que acontece? 2011 nós vamos para o torneio internacional Interclubes. Mundial, né? Vamos colocar o Mundial aí, né? Mundial, né? Não tinha Mundial, é Mundial. 2011, campeão mundial. E o Palmeiras estava nesse torneio? O Palmeiras estava jogando, provavelmente ele vai falar que o futebol feminino do Palmeiras jogou em 51, campeonato, né? Foi em 70. Vai falar 51, vai falar alguma coisa. Ou então 21, né? Que a Pinga tem a 51 e tem a Pinga 21, né? Antes da ditadura proibir o futebol feminino, o Palmeiras era campeão do mundo. É verdade. E aí nós temos aí um fechamento do departamento feminino, né? Um pequeno hiato, digamos assim, né? Tem um hiato aí que realmente a gente não ouviu mais falar do futebol feminino, né, Julião? Opa, perdão. Tava fumando maconha aí? O que você tava fazendo aí, Julião? Tô no Instagram aqui dos alvinegros aqui. Eu já sei que você tava vendo, tá? Vai lá, Julião. Bom, teve o hiato, né, no futebol feminino. A gente tem registros assim até 2011, início de 2012, e aí depois praticamente o futebol feminino deixou de existir no Santos por um período, só que aí começou até um movimento não só no Brasil, mas também até junto com a Conmebol e até indicações da FIFA que para participar, por exemplo, da Libertadores, os times têm que ter o futebol feminino. E com isso, né, começou todos os times, né, brasileiros e também da América do Sul novamente, né, a investir mais no futebol feminino, e aí retornou, né, que aí agora voltou novamente, né, o Santos a formar uma equipe mais forte recentemente, nos últimos 3 anos, e foi isso, né, acho que foi mais essa questão um pouco dessa imposição, né, teve que ver os órgãos oficiais de futebol insistir para que os times, né, focassem mais na questão do futebol feminino e até impedindo times de participar da Libertadores se não tivessem clubes femininos. Times femininos. Se eu não me engano, na Europa também é assim, né? Agora o time participar da Champions League precisa ter um time feminino também. Tanto que teve a final, acho que foi Lyon e Barcelona, né?
que o Lyon foi campeão. O Lyon tá destruindo, né? Senão o Julião tava no jogo. O Julião, cadê isso na final da Champions aí? Cara, eu acho que... fala aí. Eu ia até comentar, eu visitei, não cheguei a ver nenhum jogo por aqui, mas eu visitei alguns estádios. Tem alguns clubes que realmente, a grande maioria, assim, eles, no museu do clube, eles têm o setor do futebol feminino, né, eles tentam mostrar isso. Eu passei no estádio do Atlético de Madrid, e logo na entrada, a primeira coisa que você vê no estádio, né, quando você vai fazer lá a visita, é toda uma comemoração referente ao time feminino, que foi campeão espanhol no ano passado. Então eles realmente têm um pouco mais de atenção, né, nessa questão do futebol feminino. Só que eu acho ruim essa questão de você ter que impor o clube criar né, o time feminino. Tem que ser uma coisa, tem que vir realmente da vontade do clube fazer, né? Senão o clube faz na má vontade, contrata umas jogadoras meio que, sei lá, de laranja, só para falar que tem um time, para poder não sofrer uma punição, sendo que não dá nenhum suporte, não dá nenhuma estrutura para as meninas jogarem. Eu acho que tem que tentar, claro, ter um incentivo. Acho que a CBF, o Conmebol, a FIFA tem que realmente tentar, né, usar sua influência, né, nessa questão, mas tem que tentar encontrar qual é a raiz desse problema do futebol feminino não ser tão divulgado, ele não atrai tanto o interesse de patrocinadores, da própria torcida, né? Você vê mesmo jogos sendo gratuitos aqui no Brasil, você vê estádio com 500 pessoas, 1.000 pessoas máximo, às vezes, só quando é a semifinal, final, né, que chega a lotar. Então tem que tentar, né, encontrar a raiz do problema, não tentar impor, né, esse tipo de regras. Mas nesse caso eu vou discordar um pouco de você, cara. Porque assim, já se esperou a boa vontade dos clubes e não aconteceu nada. Então, querendo ou não, não vou falar o caso do Santos, mas, sei lá, um Esporte da Vida, um Fluminense, sei lá, um outro clube. A partir do momento que ele é obrigado a ter um time feminino, ele pode até fazer com má vontade. Mas assim que começar, sei lá, vou pegar um Fluminense da vida, o Flamengo meteu 11-0 no Fluminense, ou o Fluminense perder de 8-0 para tal time, o próprio clube vai querer, não vou deixar isso acontecer, é o nome do Fluminense, então ele vai tentar melhorar o time feminino. Eu acho que nesse caso, eu acho até uma coisa boa ser forçado, assim, mesmo que no primeiro momento o clube faça de má vontade, uma hora você vai falar, e aí, esse time feminino tá tomando, eu acho que o Sport, se não me engano, tomou de 8-0 do Santos, 9-0, perdeu, sei lá, foi vários jogos de goleada. Certeza que no próximo ano os caras vão pensar, a gente tá passando vergonha nacional aqui, então vamos melhorar esse time. Sei lá, é a minha opinião. Eu não sei a do Rodrigo. Do Rodrigo não importa. Cara, eu fiquei dividido agora, porque os argumentos do Julião foram ótimos. Principalmente porque tem o problema da estrutura, né? Você não dá um salário decente, não, você não assim, dá... Eu vejo nessa imposição alguma coisa benéfica, que nem o Guilherme falou, do tipo assim, é uma como é que é a palavra? Começo. Não, é um início, é um incentivo, concordo entre aspas em relação a isso, mas também me preocupo quando você tem um incentivo e aí você tem aquele clube que não vale nada falando assim, eu vou usar isso só como fachada, então vou pegar umas laranjas aí, vou pagar mal umas meninas, vou tratar mal as meninas. E se a gente tivesse uma confederação séria nesse país, aí sim eu confiaria. Eu falei, não, a confederação ela vai estar investigando cada clube. Como a CBF é bandida, como a CBF é safada, provavelmente ela vai passar os olhos e vai acontecer o que aconteceu no nosso time feminino. Quando o Santos chega num lugar que a CBF não reserva porra nenhuma e o Santos tem que dormir no hall do hotel. Isso que me deixa preocupado. Então, por um momento, eu acho positivo, entre aspas, você fala assim, masculino, quer jogar isso? Ou vocês vão ser um clube de futebol, um departamento de futebol em todos os níveis, ou então você não joga em nenhum nível. Ou você é clube de futebol ou você não é. Mas
também tem essa coisa. Vamos fazer então. Ô fulaninha, vem cá, dou 50 conto aqui. E ela, tipo, às vezes é o sonho da vida da menina vestir a camisa do Fluminense, como você falou, e ela sai frustrada porque o Fluminense tá cagando pra ela, assim, eu sabe? entendo o que você falou, assim, mas acho assim, como início, agora o clube para disputar a Série A, ele precisa ter um clube feminino. Então vamos lá, vou chutar. O CSA não tinha um time feminino. O clube chegou à Série A, ele vai ter que ter um futebol feminino. Lógico, o sonho do CSA é se manter na Série A. Se ele cai, ele não vai querer, vou fechar o departamento feminino, aí se a gente subir de novo, eu abro do feminino, sei lá, eu acho que como início é bom. Agora, o foda, que nem você falou, federação, pessoas, infelizmente isso a gente não tem controle. A iniciativa eu acho boa. E assim, eu acho que tem um bom. Fala aí, eu vejo uma outra questão também, porque, por exemplo, no Brasil, sei lá, a gente tem muitos clubes, a gente tem até a Série D do Campeonato Brasileiro, e fora isso tem vários times que ficam fora da Série D, né, porque não conseguem se classificar, e até times tradicionais, você vê Portuguesa, por exemplo. Então você imagina que todos os times do Brasil tivessem ter Série B, feminino. Palmeiras, Corinthians, é isso? Série B? Série B é isso. Palmeiras, só queria destacar isso, lembra obrigado. quando eles subiram da tabela? Eles estavam lá. Tá, entendi. Pode continuar, Geraldo, desculpa. O que eu vejo que deveria ter uma liga mais forte dos campeonatos femininos e não obrigar todos os times de futebol ter um time feminino, mas você ter menos times femininos, mas melhores qualificados, com melhor estrutura, né? E não sei se, por exemplo, até meio que desconectar um pouco do time de futebol principal masculino e até, sei lá, criar outros tipos de clubes femininos que não tem relação com nenhum clube que já exista para atrair mais atenção, atrair mais jogadoras e melhorar a estrutura. Aí que ninguém vai, por exemplo, né, que eu comentei, né, fica difícil você ter, sei lá, os 100 clubes brasileiros que fazem parte das 4 primeiras divisões, você ter para todos esses 100 clubes times femininos. Tem vários clubes masculinos que os caras não conseguem pagar, né, os jogadores, porque não tem, né, fora a crise, né, que o Brasil passa, né, os clubes também sofrem mais ainda, mesmo quando a situação financeira do Brasil estava boa, era comum você ver times que não pagavam vários meses os jogadores profissionais. Imagina, né, para futebol feminino, né, vai ser custa mais que esses clubes não têm interesse em ter, infelizmente, por causa que é essa questão do futebol feminino não atrair patrocinadores, não chamar muita torcida e tudo mais. O cara pensa, putz, vou ter que criar mais esse time. E aí vai acontecer isso que aconteceu com o Santos, mas 10 vezes piores, de tipo, não ter hotel, de não ter transporte, de não ter chuteira, de não ter, né, salário. Então eu vejo como uma questão para melhorar o futebol feminino é reduzir a quantidade de clubes e aí sim você formar uma liga forte e mais com maior interesse, com maior habilidade, assim, com maior atrativo técnico para atrair mais torcida, para atrair patrocinador, para atrair a televisão. É a minha visão, assim, né? O que poderia fazer para ajudar o futebol feminino a crescer. Vou passar a palavra para Isabel dar a opinião dela sobre o que ela pensa sobre isso. Eu acho que qualquer incentivo, mesmo que seja um incentivo obrigatório, vai fazer bem para o futebol feminino. Mesmo o Corinthians, né? O Corinthians ano passado ele não pôde disputar a Libertadores porque ele tinha acabado de comprar, né, o time do Audax. E por ser CPFs diferentes, CNPJs, né, diferentes, eles não poderiam competir, porque estava no nome do Audax, seria Corinthians Audax, e por não ter isso regulamentado, eles não puderam participar da competição. Mas se você pensar, putz, mas eles nem criaram um time do Corinthians, eles foram lá e pegaram do Audax. Sim, mas pelo menos eles valorizaram as meninas. E se eles pegaram o time do Audax, o Audax vai ter que criar o time deles novamente. Se eles vão ter que criar, eles vão ter que dar oportunidade para mais meninas. E assim, eu não acredito muito que vão criar times laranjas, porque, por exemplo, no Sul, se eu não me engano, acho que o Grêmio já tinha um time há muito mais tempo. Era o Grêmio ou o Inter. E aí, toda vez no futebol feminino, um deles tomava um pau. E era tipo 10-0, 12-0. E aí, os gremistas ou os colorados, que eu não lembro qual lado que foi, chega e falou assim, eu tô cansado de tomar pau. A gente não vai tomar pau do nosso maior rival, não importa no que seja. Pode ser no ping-pong, pode ser no boliche, a gente não vai tomar pau. Então, eu não acho que os times vão
colocar qualquer time lá, colocar qualquer coisa, finge que tá jogando bola, porque é o nome do time, é a camisa do time. Se você falar que elas vão jogar com uma outra camisa, que a gente vai fazer um time B, mas não, tem que ser o seu time. Então você não vai deixar que seja um Cruzeiro, que seja um Palmeiras, jogando e perdendo, só derrota, só goleada, não vai. Ainda mais que eu tô falando. Futebol feminino só tende a crescer e ninguém quer ver alguém com a camisa do seu time, o seu manto, né? O seu manto sagrado sendo usado de uma forma leviana, de uma forma que não dê valor a isso. Então eu acredito que só tem a incentivar e a crescer. Bom, e de títulos das sereias, né? Nós temos, eu contei aqui pelo site meio que oficial, né? Não, esse é o site oficial. Esse é oficial, tá. Esse tá os títulos estão no site oficial do Santos. O Santos tem 21 títulos, se você for ver, para um clube que começou, parou, foi, voltou, sei lá, deve ter o quê? 20 anos de futebol feminino, é quase um por ano, né? Os destaques mesmo são o Paulista, que o Santos tem 3. 3 não, desculpa. São 3 da Federação Paulista e tem uma Liga Nacional que não era, então são praticamente 4. Copa do Brasil, que o Santos tem 2, tem mais do que no masculino, né? Vamos acordar, Santos, masculino. Libertadores, o Santos já tem 2 Libertadores. Tem outros títulos, jogos do interior, Mercosul, regional, e tem um Mundial de Clubes, que eu sou a favor, que nem fazer no feminino da seleção, que está sendo debatido e pelo jeito vai mudar na seleção feminina brasileira, só vai ter estrelas relacionadas a ela e em outras seleções. Isso com certeza. Eu acho que o Santos devia fazer isso no uniforme feminino. O Santos é campeão do mundo por apenas uma estrela, quando o Santos conseguir a segunda, a terceira, que eu acho que tem mais chance que o masculino, mas enfim. E tem um brasileiro também, o Santos, que eu não citei. Foi o último campeonato do Santos, foi o brasileiro. E essa questão de você colocar no brasão as estrelinhas, nossa, eu pelo menos não tenho sombra de dúvida. A CBF ela deveria tirar todas as estrelinhas, assim como o Santos colocar uma. Não tenho sombra de dúvida disso. Ou se não, pôr dos dois, põe uma cor diferente, sei lá. Não, eu acho que isso não, porque aí pelo menos eu penso nisso, né? Fica muito banalizado, como nós já discutimos no episódio de uniformes. Tá aí o Merchan. Foi um gancho pro Merchan, né, Guilherme? Nossa. Foi um Milton gancho. Neves está aqui do meu lado. Foi um gancho pro Merchan do nosso último podcast. Sobre jogadoras, o Santos teve, né, só a maior jogadora de todos os tempos, né? De fato, nós já citamos também uma jogadora que o gol que o Guilherme escolheu no último, né, foi a Maurini, né? Exato. Nós temos algumas jogadoras que passaram e fizeram história, e eu preciso citar uma jogadora, Torum, grande zagueira Torum, né? Não vou negar que o que eu lembro de futebol feminino é da época da Marta, né? E jogadoras assim que eu tenho de cabeça no futebol feminino do Santos: Marta, Maurini, tenho a Érica, também a atacante Érica, da Kathleen, a Solly James. A Solly James também, né? A centroavante, que hoje eu acho que tá no Corinthians, infelizmente. A Cristiane também jogou muito aqui no Santos. Lembra de mais algum aí, Julião? Julião? O que tá acontecendo aí? O que você tá fazendo, cara? Tem que mudar a senha do Instagram. Cara, são 2h45 da manhã aqui no meu horário. Eu não durmo direito, tem 2 noites, então... Por quê? Porque tava no bordel, tava na casa da luz vermelha na Holanda, que eu tô sabendo. Naturais, acho que engana. Não, é por causa disso, a minha bateria aqui tá riando. Não, estamos acabando já. Acaba. Não esquece que tu chamou ele. Não vamos chamar, então... Não me chame. Falando de tudo que nós falamos já no futebol feminino, de todos os problemas, né? Que eu acho que o problema que não falta no futebol feminino, né? Temos uma pergunta bem simples de responder. Julião, como melhorar a situação do futebol feminino no Brasil? Que pergunta fácil, hein? Não tinha mais difícil, não? Bom, para mim tem que ser uma série de ações, né, para resolver esse problema, e não vai ser algo do dia para a noite, tem que ter um planejamento mesmo, com ações a curto, médio e a longo prazo para resolver, mas parando, né, de enrolar, e o que eu vejo, o que pode ser ações, primeiro é a ajuda realmente da mídia esportiva. Acho que não custa nada assim, para eles parar 1 minuto, 2 minutos dos programas
para pelo menos mostrar os gols, mostrar a tabela, mostrar alguns lances, fazer aquelas análises táticas que eles fazem. Eles passam tanto tempo, por exemplo, você põe em canais fechados lá, ESPN, Sport TV, os caras passam 24 horas por dia falando de futebol e é só futebol masculino. Então, não é possível que não consegue parar por 20 minutos, meia hora, para falar, né, dos campeonatos femininos, para mostrar a análise tática, para falar das jogadoras, entrevistar as jogadoras. Isso já ajuda muito. Mudar o horário dos jogos, colocar jogos... Não precisa, claro, ser horário nobres, que nem no futebol, né, 4 horas da tarde, que aí não tem como competir. Mas você põe um jogo feminino, sei lá, numa segunda-feira, 8 horas da noite, 9 horas da noite, como até tem, né, já do futebol masculino, ou você põe um jogo numa quinta-feira, numa sexta-feira, num horário que dê para você assistir à noite depois de você chegar do trabalho, mais fácil, até mesmo ir no estádio, isso já ajuda, né, com transmissões, né, ao vivo das partidas, em horários mais fáceis, e tem que ter uma questão a longo prazo para atrair mais jogadoras, né, e o interesse, né, isso vem desde a infância. Então, nas escolas, tem que incentivar mais as meninas, né, a jogarem, porque hoje em dia, pelo menos eu, né, na minha época, quando eu estudava, aulas de educação física ou qualquer tipo de prática esportiva, ficava sempre assim, era futebol para os meninos e basquete para os meninos também, às vezes vôlei e handebol para as meninas, então não tinha muito essa questão de incentivar as próprias meninas, né, desde cedo a jogar futebol. Então é algo que tem que incentivar, porque muitas vezes as meninas, elas têm que, uma ou outra que se destaca mais, elas jogam com os meninos, porque não tem meninas para jogar junto com elas. Então tem que ter esse incentivo melhor, né, desde já das categorias, vamos dizer assim, de base e até mesmo das escolas, né, do Brasil em geral, incentivar mais o futebol feminino, né, nesse sentido. E eu vejo essas assim como uma das principais ações assim para impulsionar o futebol feminino a curto e médio e longo prazo. E também, né, que nem eu tinha comentado antes, também essa redução talvez das equipes, não ter tantas equipes, para elas serem melhores estruturadas e os campeonatos melhores organizados, com times mais qualificados. Boa, boa. Isabel, e para você, na tua visão, como a gente pode melhorar tudo isso? Eu gosto muito da Kathleen, ela é das Sereias da Vila, ela tá chegando ao 100º gol, acho que ela tava, última vez que eu vi, ela tava com 97 ou 98 gols, algo desse tipo. Gosto muito dela, é uma mulher batalhadora, ela tá no Santos acho que desde os 15 anos, gosto muito dela. Ela é um tipo de pessoa assim, por que o futebol feminino é tão legal? O futebol feminino é acessível. Então assim, eu postei um negócio sobre ela, falei, ai, parabéns Kathleen, você chegou ao seu 97º gol. E aí ela repostou. Quando que se eu postar um negócio, sei lá, do Soteldo, se eu postar um negócio do Marinho, quando que ele vai repostar? Sabe? Quando que você vai ter esse contato que pra mim é importante? Sabe? Ano passado eu sempre fui de mandar muitas directs, né? E eu mandava pro Bruno Henrique, eu mandava pro Lucas Lima. Quando era do Lucas, eu sempre perguntava pra ele por que ele tava fazendo isso com o Santos. O Bruno Henrique, às vezes, me respondia. Tudo bem que ele mandava só, tipo, uma mãozinha, assim, ou um coração. Mas isso importa, isso muda, essa relação muda. E na sua pergunta, você fala assim, o que os clubes podem fazer? Os clubes podem fazer muita coisa em termos de infraestrutura, mas o que a gente pode fazer? Eu acho que o que vocês estão fazendo já é um passo. Vocês estão pegando uma mulher para falar sobre o Santos e estão me perguntando sobre o futebol feminino. Então, a gente ir na rede social dessas meninas, curtir as páginas. Ah, mas essa rede social é só um like. É diferente, né? O Santos, a comunicação do Santos é muito legal. Então, o espaço que eles estão dando ao futebol feminino dentro da comunicação, seja YouTube, seja Instagram, é muito bacana. Curte a página das Sereias, entra lá, vê os jogos, comenta, saber sobre isso. Porque se alguém te perguntar, você vai saber responder. Você tem capacidade para isso, você tem qualidade para isso. E você mostra que é um assunto interessante. Então, eu acho que a gente pode fazer muito mais do que esperar só que os clubes façam. E quanto mais a gente faz, mais pressão a gente coloca nos clubes para que eles façam também. Então, eu acho que existe muito da parte dos clubes, mas existe muito da parte do torcedor ver o quanto, às vezes fala, nossa, aquela famosa, mas que saudade, né? Quando o meu Santos jogava com vontade, blá, blá, blá. Vai assistir um jogo de futebol feminino. Há o quê? Um mês atrás, a Emily quase dormiu no saguão porque os voos estavam errados, porque não tinha
lugar para as meninas dormirem. Ela falava, como que eu vou chegar e pedir para essas meninas darem 100% no jogo se eu não dei nenhuma cama para elas dormirem? Então, assim, você quer ver um time com vontade? Você quer ver um time batalhador? Olha também pro futebol feminino, que é o que eu repito, gente. É a era do Santos nas Sereias. É a melhor era que a gente já viveu. É uma era incrível. Se você quer ver um time batalhador, se você não quer se arrepender, sabe? Igual as pessoas falam, essa provavelmente foi a última Copa da Marta, da Formiga e da Cristiane. Falam, nossa, eu nem vi jogar tanto a Marta. Então, se você não quer se arrepender dessa mesma forma com as Sereias, assiste. Se você, não tem paciência pra ver porque a transmissão é ruim, beleza, dá lá o seu like, segue as páginas, manda mensagem de incentivo, porque é uma relação muito mais íntima que a gente tem com essas meninas e é muito legal valorizar quem realmente joga por amor. Sabe, o famoso joga por amor ou joga por terror? Você pode ter certeza que elas vão jogar por amor. Não tem outro jeito. Elas não ganham muito pra isso, não é valorizado, não tem glamour, é amor. É o amor puro que a gente não tem mais. Vamos para o nosso melhor momento do programa, que é escolher os gols, falar dos gols, escutar os gols. Vamos lá. Lá vai ela. Olho no lance. É do Santos. Confira comigo. Momentos gols do nosso programa é quando nós escolhemos um gol de acordo a gente quiser. Então, vamos lá, escolhendo os gols. Julião, que gol você escolheu pra gente passar neste programa? Bom, o gol que eu escolhi foi do ano de 2018, a final paulista, Santos e Corinthians. Foi o gol da Kathleen. O Santos estava perdendo 2-1 e precisava de um empate para ser campeão. Ela foi lá e fez o gol. Bota pra rodar aí. Vem o Santos. Se organiza, Kathleen, tá na boca do gol! Gol! Kathleen! Ela faz o gol que pode ser o gol decisivo, que pode resolver a parada, que pode... Um gol contra elas, né? Verdade. É mais gostoso ainda, né? Sim, Sempre, muito né? melhor, né? Sempre é contra aquele com time título, né? com título, ainda a gente tá acostumado, né? Tranquilo. E é legal que o Julião escolheu a narração feminina também, que é difícil, né? A gente tá tão acostumado em narração masculina que é difícil a gente ver uma narração feminina, né? Julião? Puta, eu coloquei, ele tava no mute aqui. Isso aí, Eu falei que... tu escutou o que eu falei, então? eu escutei eu que tava falando e esqueci de tirar do mute. É maconha, drogas na Europa. Antes fosse só maconha. É verdade, antes fosse só maconha. Não, fora que é difícil mesmo você ver, não só narradores, mas até também comentarista, né? Agora que tem, se não me engano, na Sport TV, né, tem uma comentarista, desculpa, até esqueci o nome dela, mas ela comenta super bem. E narração é mais difícil ainda e, bom, dei sorte de escolher um gol que tinha uma mulher narrando, né, o que é raro. Teve até, recentemente, uma campanha, né, do esporte interativo, É isso que eu que falo. chegaram a narrar a Champions League, na semifinal, se eu não me engano, recente, mas mesmo assim é algo que dificilmente vai para frente, né? Ainda falta também essa participação feminina no jornalismo e na parte... No jornalismo tem até muitos repórteres de campo, mas a parte de comentarista e narradoras é algo muito raro. Guilherme, seus gols pra hoje? Então, eu e o Rodrigo tivemos problemas, que qualquer um, se você puxar no YouTube gols, futebol feminino, a maioria não tem narração, é uma coisa bem assim, amadora, o Santos até posta os gols, mas não tem narração, e como é um áudio, né, não adianta a gente pôr o vídeo e vocês não veem sem a narração, né? O intuito desse quadro é justamente a gente voltar à nostalgia do rádio, né? Então... o gol que eu escolhi foi da Pequena no jogo do Santos, 9-0 na Libertadores. Roda aí, Rodrigo. Toda bola que vai dentro da área é sempre um perigo. Boa bola para Joyce, olhou para dentro da área, faz o cruzamento na segunda trave, toca de cabeça. Gol! É
do Santos. Pequena com a número 7. Aos 18 do segundo tempo. E olha, nem precisou subir o cruzamento, foi maravilhoso. Boas épocas que o Santos fazia 8, 9, se bem que agora fez 6, né? Estamos voltando aí às boas épocas, né? E eu achei engraçado que a gente lembrou do Julião nesse gol, né? Por conta do vídeo, por 2 vezes. Olha só que momento maravilhoso que a gente lembrou do Julião. Em primeiro lugar, o gol do Guilherme que ele escolheu, né? É o Santos versus River Plate do Uruguai. Veja só, olha, veja onde nós vamos chegar, do Uruguai, tá? E o momento do gol é exatamente 4h20. E juro que foi coincidência. Viu? Não, a gente citou o Julião porque o gol foi belo. Ah, tá, é verdade. Entendeu? O Julião ele fazia muitos gols de cabeça. Isso, foi exatamente, o gol foi belo, entendeu? Por isso que lembramos aqui do Julião, certo? Né, Julião? Isso aí. E agora, né, infelizmente, né, tem que pedir o gol do Rodrigo, né? O gol é sempre legal, mas o Rodrigo não. De novo, eu vou corroborar com o que o Guilherme falou, da dificuldade até para achar gols na internet, até para achar jogos. Foi difícil. O Santos, de fato, faz essas transmissões, coloca alguns gols e sem narração, né? Então a gente tentou alguns gols. Eu queria muito achar um gol da Marta. E eu vou colocar então um gol da Marta para vocês escutarem. Pode ir, Dani. Vai embora, Dani. Que puxada. Que toque da Marta. Vai bater, perna esquerda lá em cima. Golaço do time brasileiro, mas a jogada foi feita exatamente pela Maurini. A Maurini deu uma de Marta. Essa que é a verdade. Dava a impressão que era Marta lá. Ela fintou com o pé direito, trouxe pro pé esquerdo. Mas não é o gol da Marta? Pois é, eu fiz de propósito isso, porque é tão absurdo que até quando a gente foi procurar gol, as pessoas que narravam erravam. Eu não tô colocando a culpa no Luciano do Vale, o grande Luciano do Vale, né? Mas a jogada foi tão surreal que ele narrando ali, Marta, mas na verdade foi o gol da Maurini, né? Foi um tremendo de um golaço, né? E aí eu quero colocar um áudio também em protesto em relação a isso. Vamos escutar o áudio e depois a gente comenta sobre isso. Boa tarde para o amigo que está na área com a gente. Já que nós estamos falando desse golaço que a Marta fez aqui na Arena Barueri, eu pedi gentilmente para que ela nos atendesse. Já que a Marta está indo embora, está nos deixando. Gol de Pelé ou de Maradona? Acho que não é nem difícil responder, né, Marta? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que é gol de Marta mesmo, né? Eu tive a oportunidade ali de dar uma arrancada, né? E graças a Deus fui feliz. O jornalista fala gol de Pelé ou gol de Maradona? E ela manda, é gol de Marta. Eu acho que com esse áudio, né, a gente pode falar que temos um programa. Porque não é gol do Pelé, não é gol do Maradona, é gol da Marta. Cada jogadora é uma jogadora e a gente tem que valorizar isso, né? Então temos um programa depois dessa, né? Programa, né? E podia acabar sem essa, né? Que seria bom que não tivesse esse áudio, né? E o cara podia acabar sem essa, com certeza. Vamos para as considerações finais aí. Mas antes disso, se você quiser entrar em contato com a gente, e-mail nosso, hein? alvinegrosdavila@gmail.com alvinegrosdavila@gmail.com. Porém, a rede que a gente mais usa é o Instagram. Então basta mandar uma mensagem lá no nosso Instagram para você participar via Skype ou via WhatsApp também. Não tem problema, a gente faz um jeito. O nosso Instagram é Alvinegros da Vila. Alvinegros da Vila, só isso. Difícil, né? O Twitter é diferente, Guilherme. O Twitter é @alvinegrospod. @alvinegrospod. E no Facebook, podcast Alvinegros da Vila. Podcast Alvinegros da Vila. O Júlio, felizmente, né? Felizmente está voltando para o Brasil, nossa terra maravilhosa, uma terra... receber lá no aeroporto, né? Uma terra... O tá indo para lá, ficar esperando desde já. Exatamente, nós estamos organizando com bandeiras, faixas, porque ele está voltando para esse país de primeiro mundo, que é Escócia. Com o Neymar? Ele está voltando com o Neymar. O que é Suécia? O que é Irlanda perto do Brasil? Um país de primeiro mundo, um país sem preconceitos, sem desigualdade social, né? Então, Julião, vou parar. Julião, só manda teu alô mesmo.
Bom, é isso. Quero agradecer mais uma vez aí a participação, a todos que ouviram. Espero aí que o futebol feminino possa evoluir, né, no Brasil cada vez mais, né? A gente torce para que tenha mais participação na mídia, tenham mais a estrutura, né, que eventos como aconteceram com o futebol feminino recente do Santos não volte a acontecer, e que possa, né, cada vez mais evoluir. E bom, é isso. Guilherme, últimos comentários. Agradecer a todo mundo que participou, o Julião, você, infelizmente, eu não vou agradecer. A nossa convidada Isabel, infelizmente não foi ao vivo entre aspas, né, pelo Skype. E é isso, o futebol feminino, infelizmente o programa fica até mais difícil de fazer pela falta de informações que tem, a dificuldade até de pesquisar no Google hoje em dia, que é ridículo, mas tem uma dificuldade em pesquisar. Agradecer as pessoas que a gente está vendo os números, está aumentando o número de pessoas que estão ouvindo a gente, já são em torno aí de 23. Sério? Olha, o Julião tem uma família muito grande, está cada vez maior nosso alcance. Não, mas de verdade está aumentando mesmo, né? Tá aumentando. Só falta o pessoal comentar, né? Comentar, mandar e-mail, curtir, tem bastante e tal. Falar mal. Falar mal, pô, fale mal do Rodrigo, vocês terão um amigo em mim. Nossa, eu queria muito falar mal junto com vocês do mal do Rodrigo, né? E elogiar o Julião, que é o nosso melhor integrante. Sim, claramente, Julião, volta logo. Hashtag o Julião está voltando para a Baixada, o Julião está voltando para Santos. Junto com o Pará, ele que vai trazer muitas alegrias. Vocês viram que depois que eu comecei a participar, o Santos só... Depois que comecei a participar, o Santos só ganhou e a líder do campeonato. Mas isso aconteceu você fora do país, né? Vamos ver agora se, né... Me mandou de volta pra cá, não tem problema. Enfim, faz uma vaquinha. Isso, agradeço a todo mundo. E o Rodrigo, fala as últimas considerações, né? Agradecer também todo mundo aí, Julião, Guilherme, Isabel, que deu uma força aí pra gente. Agradecer também a galera que a gente tá falando na Vila Belmiro. A gente fez alguns contatos aí de entrevistas e tudo mais, né, no último episódio, e a galera, tipo, teve até um cara que a gente foi entrevistar e falou, pô, conhecia você, já escutei, pô, tu imagina, irado, né, foda demais. Então agradecer a todo mundo aí, Fala aí. Pediu autógrafo? Ainda não, o autógrafo ainda não aconteceu, mas fotos temos. Ele ia pedir foto, mas ele viu a gente pessoalmente, desistiu na hora, né? Verdade, e o Rodrigo estava alcoolizado pra variar e ficou um clima meio hostil, assim. Então é isso, gente, temos um programa. Eu que agradeço poder participar, com certeza, aquele dia que a gente quase combinou era aniversário da minha irmã, então... Como, né, ela só faz aniversário uma vez no ano, então teremos todas as outras terças-feiras aí, é só a gente combinar. Eu adoro falar sobre o Santos, adoro colocar a minha opinião. O meu canal é Imparcialmente Santista, no YouTube e no Instagram. Eu posto sempre os vídeos depois dos jogos, posto alguns vídeos sobre os assuntos. E eu acho muito importante, igual você falou, né, as mulheres, elas têm medo mesmo de falar, porque a repressão é muito grande, gente, vocês não têm ideia. Muitas vezes quando eu tento falar alguma coisa, a pessoa olha pro meu pai, daí o meu pai fala, não, fica tranquila, ela sabe o que ela tá falando. Aí a pessoa volta a atenção pra mim. Então, assim, a gente precisa de um aval pra entrar no mundo. Só que depois que você entra, depois que você mostra que você tá falando com o coração, é diferente. E sim, é mais difícil. A pessoa não vai te dar ouvido a primeira vez, aí depois vai falar, aí vai perguntar a regrinha de impedimento. Vão ter esse tipo de pessoas. Vai perguntar quanto foi o último jogo. Vai ter isso. E qual era a seleção do Santos em 73? Sei lá, eu não lembro quem joga, cara. E isso não importa, entendeu? O que importa é a minha paixão pelo Santos hoje. O que adianta se você saber a escalação daquele jogo de 52? Isso não te torna mais santista do que eu. Cada um vive a sua paixão de maneiras diferentes. Então eu acho que o espaço tá aumentando, mas assim, tem que batalhar, tem que ir atrás, tem que mostrar a cara. E eu acho que a partir do momento que você faz alguma coisa com o coração, que você faz uma coisa de verdade, as pessoas entendem, as pessoas valorizam. Então, queria agradecer vocês pelo convite. Muito bom falar sobre o Santos, falar sobre as meninas. E quando quiser, pode chamar. Até a próxima. Lembre-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!